Senhor e meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um domingo, Senhor, que estamos reunidos para aprender da Tua Palavra. Traz, Senhor Jesus, a clareza, Senhor. Traz, Senhor Jesus, querido, compreensão. Traz, Senhor Jesus, curiosidade, Senhor, desejo de aprender, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. O nosso intuito aqui, Senhor Jesus, aos domingos, Senhor, é aprender, Senhor, e sair daqui, Senhor Jesus, entendendo realmente qual é a Tua vontade para a nossa vida, qual é a Tua vontade, o que o Senhor deixou escrito para nós, Senhor, de tão importante, Senhor, que tem que ser revelado aos pouquinhos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar aí, abra Gênesis 12, que é o nosso ponto de partida hoje. Só levanta a mão quem assistiu a aula passada. A aula passada eu mandei só pelo aplicativo lá. 4? Levanta a mão lá, quero ver. 1, 2. Cláudia, 4. Eu sei, irmã Silinha, tranquilo. Metade? Tá ótimo. Porque ele abriu o entendimento para nós começar o ponto de partida com Abraão agora, certo? Então, quem não entendeu alguma coisa que foi especificado lá, né? Corre para lá hoje, entendeu? Depois do nosso estudo aqui. E pode ouvir aí quantas vezes quiser até vocês entenderem, certo? Nós temos que entender uma coisa. Abraão, ele não era um homem de Deus quando ele foi chamado, certo? Isso aí ficou bem claro na aula passada, certo? Eu queria deixar claro aqui para quem não assistiu, para quem não escutou, né? Ele era um homem com indícios, com vestígios, com familiares e povo local pagão, certo? Então nós temos que entender isso. Quando a gente olha assim, Abraão, nossa, Abraão é o cara, né? Ele era de Deus, não. Ele foi chamado, Deus selecionou ele, certo? Por algum propósito, certo? E aí Deus fez na vida dele conforme ele se dispôs. De nada ia adiantar ele ser um homem de Deus, né? Ali com aquela compreensão toda cristã, né? No caso, dentro do entendimento de um único Deus, né? Que criou o céu e a terra, e não se dispor, certo? Então não ia adiantar nada também. Então Deus mostra a ação dele, tirando um homem do meio do paganismo, para colocar como hoje chefe, né? Adiante, hoje quando você fala em fé, quem que vem à cabeça, né? Abraão, né? Quando fala de pai da fé, quem que é? Abraão. Quando fala os patriarcas, né? Que vai falar Abraão, está sempre ali ele. Por quê? Porque ele se dispôs, certo? Gênesis 12, se vocês estão lendo aí conforme é para ler, certo? 1 ou 2 capítulos adiante, certo? Você vai ver aí que já inicia Gênesis 12, 1, diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, certo? Gênesis 12, 1. Quem tem a versão NVI que diz assim, o Senhor tinha dito? Ninguém tem essa tradução? Qual que é a do Dudu ali, qual que é? O que diz lá, Dudu? O Senhor disse, o Senhor disse, né, a Abraão, né? Ninguém tem a versão NVI, né? Sai da tua terra. Oi? Sai da tua terra. Isso, mas a primeira palavra ali, o Senhor disse ou o Senhor tinha dito? Olha, disse o Senhor a Abraão. Disse, né? Tá, a NVI vai falar assim, ó, o Senhor tinha dito, tá? Por quê? Tá errado? Não. É que a NVI ela dá uma referência ao que já aconteceu, ela enquadra o tema, ela enquadra a palavra dentro do que já tinha acontecido. Se você acompanhou a aula passada, você vai notar que o Senhor fala com Abraão lá em Ur dos Caldeus, certo? E aí, quando está em Gênesis 12, ele está em Harã, ele não está em Ur dos Caldeus, certo? Por isso a NVI cita, o Senhor tinha dito a Abraão, certo? Então, só para deixar esse ponto de vista claro, né? Talvez vocês possam questionar esse ponto aí, e nós abrimos isso daí para vocês poderem compreender, certo? Abraão, ele é da linha santa dos setitas. Quem são os setitas, igreja? Vai começar as perguntas agora. Quem são os setitas? Boa! Olha só, tem que ter coragem, gente, tá bom?
Boa, boa, boa mesmo, gostei. São a descendência de Sete, certo? Ou seja, ele veio de uma linhagem que estava toda instruída dentro da compreensão de um único Deus. Aí você pode se perguntar assim, nossa, mas por que, o que aconteceu no caminho que ele era possivelmente um pagão? Por quê? Na linhagem, ele pode notar que a palavra de Deus vem mostrando isso desde Adão. As pessoas vêm se perdendo no caminho. Mais ligação com Deus, e, sabe, proximidade, sabe, frente a frente com Deus, que Adão e Eva não teve. Não era para a linha dele ser uma linha, né? Uma linha santa e tremenda, até pelo menos vários anos na frente, para daí então começar a se perder? E quem que se perdeu já de cara? Né? Matou o próprio irmão. Né? Então a gente começa a entender que, sabe, ela vem se perdendo desde o início da linhagem, não interessa a conexão. Então por isso que a gente vê que eles são uma linha que vem de um povo ali que é santo, um povo que já está instruído, né? A linha de Sete, e na verdade acaba se perdendo dentro de uma suposta idolatria. Isso aqui, irmãos, não é algo assim concreto, é uma informação que nós podemos acreditar que é aquele meio, certo? Certo ou não? Concordam comigo? Não concordam, né? Só falar, eu discordo, Reinaldo. Pode falar, não tem problema. Eu discordo do teu ponto de vista, e aí dá o teu porquê, certo? Não tem problema. Mas o que nós vamos acreditar? Se vocês verem bem, eu joguei lá 2 ou 3 vídeos daquele, não é pastor ele é teólogo, certo? Ele é teólogo que lida lá com as evidências, lá, como é que é o nome? Arqueólogo, né? Certo? Ele traz a linha teóloga dentro da arqueologia. Eu gosto muito dos pontos dele porque traz uma proximidade, não tentando comprovar nada. Eu não busco essa informação tentando, nossa, comprovar a Bíblia. Não, a Bíblia não tem que ser comprovada, certo? Quem tem que ser comprovada é a ciência, certo? Mediante a Bíblia, porque nós cremos num único Deus. Então esse conceito vocês têm que ter, certo? Mas por que eu busco ele? Porque ele traz, e quando ele relata que tem um achado lá atrás, como relatou nos vídeos que eu mostrei para vocês lá, sabe, escritos, sabe, a forma que eles escreviam, daquele povo ali, dali de Ur dos Caldeus, certo? Então isso traz uma proximidade muito grande com o nosso tempo de hoje. Eu gosto disso por causa disso. Porque quando tem um achado, uma data tal, entendeu? Você nota que aquilo está muito próximo, entendeu? Não se perdeu, né? É diferente de você apenas ouvir, né? A Bíblia relatar, né? Mas não tem você não viu os acontecimentos, não está marcado no solo, não está marcado na terra, entendeu? E aí quando você encontra, quando tem arqueólogo que traz isso daí, que comprova, entendeu? Não comprovar, mas traz essa proximidade dessas datas, né? Então eu gosto muito, e ele trouxe lá a realidade do povo no local. Então a realidade do povo no local era essa, era pagã. Tanto é que eles adoravam a deuses das estrelas, né? Toda aquela linha astrológica, né? Que fala, né? Certo? Então é uma suposição. E olha de onde Deus tira ele, né? Olha onde Deus seleciona ele, no meio daquela família, no meio daquele povo, para quê? Para mudar. Notem que quando ele vem de lá com o pai dele, quando ele vem de lá com o sobrinho dele, certo? Que são 2 familiares próximos, alguma coisa já aconteceu no meio deles, porque já veio familiares junto até Harã. Note que quando ele recebe essa instrução, ele vem de lá e já parte para essa terra. E no partir para essa terra, eles param em Harã, certo? Que é onde ocorre a morte do pai dele, né? Ele assume toda a frente daquele povo, né? Vamos entender aí para frente aí que não são poucos, né? Não é só esses citados aí. Esses citados são apenas familiares dele, certo? Quero que vocês abram lá Hebreus 11, verso 8. Hebreus 11,
verso 8. Pela fé partiu Abraão, sem saber para onde ia. Diz assim, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia, certo? Agora eu quero que vocês entendam uma coisa, certo? Olha o panorama da fé desse homem, né? Se eu dissesse para vocês que atrás dessa parede aqui, né? Que já dá lá para minha casa, tem um carro zero ali atrás. Vocês acreditariam? Não a TV, né? Certo? Temos que ser coerente. Teria que ver. Se nós formos entender Abraão, ele agiu dessa forma. Ele não viu do outro lado, mas ele acreditou que estava lá. Certo? É como se você desse a volta e visse lá atrás, supostamente é minha garagem, tem um carro zero ali, daí você volta aqui e agora você iria dizer para mim, sim, agora eu acredito que tem um carro zero ali atrás, porque vocês viram. Mas olha só, é como que ele tivesse visto, mas ele não viu. Esse foi o grau da fé dele. Essa é a convicção. Nós temos que separar bem essa convicção para nós podermos entender o que é realmente ter fé e não ter fé. Nós conseguimos acreditar num Deus que criou o céu e a terra, e quando ele promete algo para nós, quando nós sentimos que realmente essa promessa é para nós, tem que ter isso também, uma particularidade com Deus. E essa promessa, ele veio para você e você crê nisso. Isso é fé, certo? Quando você crê realmente que Deus prometeu algo para você e isso vai chegar. Não interessa a intempérie do tempo, não interessa o que aconteceu, não interessa o que vem pela frente, o que é o decorrer. Nós vamos ver isso aqui, porque ele não partiu dali e já chegou lá. Ele teve alguns contratempos no caminho. Nós vamos ver que ele teve alguns contratempos, aconteceu algumas coisas no caminho, entendeu? Que não mudou o ponto de vista dele, certo? Alguns erros, algumas coisas, umas escorregadas, tentou fazer alguma coisa, né? Aquelas pedaladas que a gente fala, né? Para acelerar um pouquinho a bênção, né? Mas não adiantou. Aconteceu no seu devido tempo, mas ele não esmoreceu, certo? É esse o ponto de vista realmente de se ver como a fé de Abraão é. É eu crer que atrás dessa parede tem algo, pode ser que não tenha, mas eu creio que tem realmente, entendeu? É a mesma coisa que eu desse a volta e olhasse lá atrás, realmente aqui tem 2 banheiros ali. Agora eu acredito que atrás dessa parede tem, né? Não vê, eu não estou vendo, mas eu acredito que ali está, certo? Se nós formos ver, para diante aí no verso 4, vamos ver, não, a partir do verso 2, nós vamos ver que vai ter uma lista, Gênesis 12, verso 2, vai ter uma lista de bênçãos sobre a vida dele, certo? E essa lista, ela nomeia 7 acontecimentos importantíssimos para a vida dele, certo? Farei de você uma grande nação, certo? Uma grande nação. Olha o teor da promessa de Deus para um homem que já estava de idade avançada, né? Não tinha filhos, porque a sua amada, sua esposa, era estéril, certo? Então, como que Deus vai me fazer uma grande nação se a minha mulher é estéril, né? Olha o ponto de vista dele. Então, ele tinha muitos motivos para não acreditar naquilo que viria, certo? Mas ele acreditou. Ele teria pontos favoráveis para que ele, não é assim, eu acho que Deus vai pôr outra pessoa na minha vida, não. E não foi isso. Na verdade, aconteceu justamente com quem estava com ele, com quem já era a esposa dele. Deixa eu avançar aqui para mais uma bênção. Eu abençoarei você, certo? Quando ele fala, eu abençoarei você, ele vai cobrir Abraão de bênçãos especiais.
É algo que viria sobre a vida dele, é algo que veio sobre a vida dele. A história vai contar que o que realmente aconteceu, o que veio realmente para a vida dele, que foi tremendo e foi grande para aquilo. Mas ele teria que acreditar e confiar. Eu vou engrandecer o seu nome, certo? Quero que você olhe um pouquinho para trás aí em Gênesis 11, verso 4, que nós vamos ver que o povo da Torre de Babel disse assim, ó: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o quê? O nosso nome, né? Olha o contraste com algo que estava errado e com algo que agora Deus estava abençoando um homem, certo? Engrandecer o seu nome, ele falou. Não tem nada de errado em você ser grande, em seu nome ter destaque, certo? O que há de errado? É isso não ser da vontade de Deus, como na Torre de Babel. Na Torre de Babel eles estavam se engrandecendo e aquilo estava acima de Deus. Aquilo ali queria ser maior que Deus. Não tinha destaque para Deus naquilo ali. Eu acredito que se eles edificassem uma torre em nome do Deus vivo, certo? Aquele Deus que se apresentou lá para Adão, para Eva, né? Que pediu que eles caminhassem, né? Ali com eles, que veio falando com antepassados deles, e ele chegasse, não, vamos edificar isso aqui, para que todos acreditem e vejam quão grande é o nosso Senhor. Deus ia desfazer alguma coisa? Não ia. Não há nada de errado em engrandecer algo. O que houve de errado ali foi que eles iriam engrandecer o próprio nome. Deus estava ficando lá para o segundo, terceiro, quarto, quinto e lá para trás dos planos deles. Mas aqui ele promete para esse homem que ia engrandecer o nome dele. E aí você olha assim, tá, Abraão ele era o quê? Qual que era o destaque de Abraão antes de Deus na vida dele? Não tinha destaque nenhum, certo? Ele era filho, né, se alguém lembrar pode falar lá rapidinho, de Tera, né? Isso, verso 32 lá, havendo Tera vivido, ali é o pai dele. Ele era filho de Tera, quem era rico era o pai dele, quem tinha bens era o pai dele, quem, né, poderia ser mais conhecido que ele era o pai dele, não ele. Ele não tinha se destacado ainda, ele não tinha ainda feito algo grande no meio do seu povo, para que ele fosse lembrado. Então olha só o ponto de vista dele, né? Imagine você, Vitor, Deus chega para você, vou engrandecer o teu nome. Você se olha assim, poxa, eu nem, né? Eu nas mídias sociais, se eu lançar uma enquete, né? Ninguém responde, né? Ninguém vai curtir, porque nós não temos essa popularidade, né? E era assim ele não tinha essa popularidade. Então ele começa a olhar algo, né, dentro dessas promessas, que é tremendo para a vida dele. Ele deve se imaginar assim, nossa, mas quem sou eu? Quem sou eu para que Deus engrandeça o meu nome? E olha até hoje o que é falar de Abraão hoje. Isso não é engrandecer? Isso não é nós olhar o que Deus fez na vida desse homem, verdadeiramente, e traz para nós como algo real, concreto. Nós também podemos chegar lá. É só nós termos uma fé próxima. Quando a gente fala de fé, né? Ou a gente cita, mas sempre tem Abraão. Vai citar alguma outras pessoas, mas sempre tem Abraão. Por quê? Porque ele é o pai da fé, né? Vamos avançar para outra promessa? Se tu uma bênção, né? Abençoar além de Abraão. Quando Deus profere ser tu uma bênção, ele vai estender aquela bênção para além dele. Vou abençoar você, Vitor, mas não vai ser só você. Agora é a teus familiares, é a tua família, é a tua geração em diante. Note o quanto Deus queria alcançar ele com tanta bênção, né? Olha só, mais para diante lá, o que nós temos lá? Em você serão abençoadas todas as nações. E aqui já dá uma referência do quê? De Jesus.
Quando fala assim, aqui serão abençoadas todas as nações. Por quê? Não quer dizer que por causa de Abraão, por causa da fé dele, Deus vai abençoar todas as nações, né? Por causa de um homem. A gente tem que ver que tinha outras etnias, tinha outros povos, né? Pode ver que quando ele vai para a Terra Prometida, aquilo lá já estava habitado, já tinha um povo lá, né? Depois teve todo um enredo do que acontece para ele poder conquistar, para ele poder avançar, para ele poder tomar posse dessa terra que Deus prometeu para ele. Mas veja bem, através dele vai abençoar todos. Isso aqui é uma referência direta do quê? Da proximidade de Jesus. Nós temos que entender que a geração de Jesus veio de Abraão. Se você voltar para trás lá, o pai, não sei de quem, você vai encontrar vestígios que apontam para Abraão. Era essa a referência quando ele falou, em você serão abençoadas todas as nações. Porque depois da vinda de Jesus, é que nós todos podemos ser abençoados com a possibilidade da salvação, né? O derramamento do sangue dele foi para todos nós, foi para todas as nações, foi para todos os povos da terra. Então aqui a gente começa a entender que tem um apontamento direto para quê? Para a vinda de Jesus. Abençoarei os que te abençoarem. Imagine só agora o ponto de vista, né? Aqueles que me abençoarem serão abençoados por Deus. Né? E na sequência diz, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, né? Isso aqui vai bater um contraste lá, que nós vamos ver um episódio lá em Gênesis 12, 18, que é a respeito do rei do Egito, né? Ter todo aquele cuidado de devolver a esposa de Abraão, porque ele mentiu, ele disse que era irmã e tal, e ele devolve rapidamente, por quê? Porque eles tinham esse entendimento. Por mais que eles fossem um povo pagão, eles tinham um entendimento de que ele era profeta, de que ele era servo do Deus verdadeiro e que aquilo ia implicar algo para ele. Então ele devolve rapidamente, até mesmo porque quando veio algumas doenças, algumas pragas ali no meio dele, eles já detectaram que foi a atitude dele, de pegar a mulher do rapaz. E aí, quando ele confronta Abraão e vê que era mulher, ele já entendeu já que era por causa disso, e aí ele devolve rapidamente. Por quê? Por causa dessa palavra aqui, que vai amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem, né? Que trazer prejuízo para ele. Vamos abrir mais um entendimento ali. A obediência de Abraão, ela é um exemplo de fé, certo? Nós temos que entender que a obediência, então, não é só dizer eu creio, está entendendo? Ela está indo além de apenas eu dizer eu creio, apenas eu professar, apenas eu adorar, apenas vai além de apenas palavras. Vem o quê? Agora vem ação, vem atitude. Foi a atitude dele que comprovou que ele realmente estava acreditando em Deus. Foi a ação dele, a obediência dele é que comprovou a fé dele. Por isso que hoje nós temos uma necessidade grande de comprovar com nossas atitudes, né? É o meu modo de falar, é o meu modo de andar, ele é detectado que nós cremos num Deus único, que nós somos cristãos, que nós fazemos a diferença onde nós estamos dessa forma. A disposição para a obra de Deus, para fazer algo pelo reino, para fazer algo para mudar essa nação. Tudo isso é obediência, tudo isso é exemplo de quê? De que eu acredito, de que eu tenho fé, de que eu acredito naquilo que eu estou pregando, naquilo que eu estou trazendo. Certo, igreja? Tudo bem aí? Claro? Alguma pergunta, alguma colocação, alguma... Pode falar lá, não tem problema. Nada, eu vou fazer uma pergunta, claro, se eu não perguntar também não vou saber. Onde o galo, cada vez que ele entra, ele lê a Bíblia, né? Então ele fez uma pergunta, por que na Bíblia é bem pouco o nome de mulher que aparece, mas é homem? Olha, tem bastante nome de mulher, mas a prioridade é para homem porque foi feito primeiro o homem. Então, quando ele dá referência de homens,
Eu não sei qual é a comprovação dele, porque eu vejo muita referência de mulheres, olha, que fizeram, deixaram um rastro forte aí na Bíblia, hein? Então, é uma ideia meio machista. Se a gente for ver bem, a mulher também teve um grande peso. Tanto é que quando Jesus ele ressuscita, quem que comprova que Jesus voltou? As mulheres. Né? Então, tem um... Isso pode ser, não conheço assim a vida íntima dele, né? Mas pode ser alguém que tem um entendimento raso e que quer abordar um assunto que ele não tem conhecimento. Tipo, ele vê pouco, mas será que ele realmente lê o suficiente para mostrar que tem pouco? Entendeu? Porque realmente eu não vejo na Bíblia uma discrepância entre homem e mulher. ele tá... Se você ver bem, teve juízes homens, juízes mulheres. Sim. Né? Teve profetas, né, usados por Deus, mulheres, né? Que foram usadas por Deus aí no meio do povo deles. Então... Pois é, porque eu fiquei pensando, mas como que eu assisto, eu vejo tanta mulher até falando, dando seu palpite, lá e como tem pouco? Então eu vou perguntar, né? Verdade. Boa, irmã. Abram lá 2 Pedro 2,7. Eu gostaria que alguém pudesse ler. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 7. Olha o que ela vai falar lá de Jó. Bem coladinho lá com o Apocalipse, aí vem vindo para trás, vai ter Judas, vai ter João, as cartas de João e daí já Pedro. 2 Pedro 2, 7. Livrou justo Ló, afligido pelos procedimentos libertinos daqueles insubordinados. Amém. O que falou de Ló lá? Ele é o quê? Justo! Nós temos que entender que esses familiares que Abraão levou quando saiu da terra dos pais dele, certo? Que a promessa foi lá em Ur dos Caldeus. Apareceu Deus lá, falou com ele em Ur dos Caldeus. Só que ele parte de lá com Ló, com o pai Tera, né? A sua esposa, e temos que entender que veio uma comitiva junto. Ele não veio sozinho. Ele era um homem rico, de muitos bens, Tera, e quando eles se instalam em Harã, certo? Eles se instalam, todos eles, né? E ali, quando ele traz Ló, nós temos que entender também que se Ló também era um homem levado pelo paganismo da sua família ali, algo também se modificou junto com ele, certo? Então, eu gostaria de mostrar esse ponto de vista para vocês. Se Ló veio, né, algo modificou a vida dele. Se ele veio como pagão, algo modificou através dessa ação de Abraão. Essa obediência dele trouxe uma referência para ele, a qual mudou a vida dele. Tanto é que, segundo Pedro aí citou, aí, vocês viram aí, o justo Ló. Por quê? Porque algo foi sendo modificado neles. E era neles, era nos dois, entendeu? A palavra vai mostrar mais adiante que vai mudar também o nome da esposa dele, de Abrão, né? Então, modificou-se todas as vidas deles, né? Ficaram ali os três, né? Ló, Abrão e Sarai. Então, a vida deles mudou ali, entendeu? Então, foi uma referência, aquela ação de Abrão, de obedecer a Deus, foi uma referência para modificar toda uma família, né? Arrastou junto, trouxe junto para eles essa visão de esperar em Deus, de confiar no Deus único que talvez eles pudessem ter escutado há muito, né, muito vago atrás, né? Mas aquilo ali pôde ser reavivado. Amém? Se nós formos ver o verso 5, olha quem levou Abraão lá. Ó. Levou Abraão consigo. Gênesis 12, verso 5. Vai continuar lá. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. E
todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, certo? Esse ponto de vista mostra o quê? Mostra que não eram apenas 3, 4, né? Vamos contar aqui, Tera, Abrão, Ló e Sarai, né? 4. Vocês acham que 4 iam sair de lá, né? Com o quê? Meia dúzia de animais, né? Para trazer junto, talvez algum com carga. Quem ia trabalhar? Quem ia trazer, montar as tendas? Que depois nós vamos ver que era montado tendas aonde eles iam. Quem que ia ter essa mão de obra? Quem que cuidava dos animais? Quando fala da contenda entre os pastores de Abrão e de Ló, quem que eram esses pastores? Aonde que eles estavam antes disso? Eles vieram junto. Nós temos que entender que eles vieram junto. Tera era um homem de bens. Quando eles saem de Ur dos Caldeus, sai uma comitiva, né? Os principais são eles, Deus falou com eles, mas sai uma comitiva, sai todos os empregados, saem escravos, que era o costume da época, saem os animais, saem os proventos que vão manter eles nessa viagem, certo? A viagem ela não era rápida, você chega lá, tchau e vem, né? Como você vai daqui em Curitiba, você pode passar o dia inteiro sem comer, vai, resolve lá e volta. Não era assim, eram dias de viagem. Então isso tinha que ter uma provisão de alimento, né? O que vai ser consumido no caminho, quem que vai comer, os empregados, todos. Então era muito a quantidade de provento. Então nós temos que entender que saiu de lá uma grande comitiva. E aqui, no verso 5 é que aqui confirma a vinda dessa comitiva. E todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram, certo? Ou seja, foram acrescentadas pessoas naquela viagem ali, né? E ali eles partem agora de Harã para lá. Por quê? Porque eles partem de Harã para essa terra, Canaã, essa terra que Deus ia mostrar, que Deus estava mostrando a eles, depois da morte de Tera, depois da morte de seu pai. Porque como eu já mencionei uma vez aqui, a cultura deles era muito fixada nisso, né? Então, o líder, o patriarca da família é que comandava, né, as idas, as vindas, tomava as decisões no meio do seu povo. E agora quem que toma a decisão? Agora é Abrão que toma as suas decisões, porque ele já assumiu já esse controle, certo? Tem algo lá para falar? Não? O lugar já era habitado pelos cananeus. Notem que lá já tinha um povo, certo? Se vocês leram ali para diante ali, né? Vocês vão ver que aquela terra já era habitada, certo? Esses descendem supostamente, né? Os teólogos afirmam aí que descendem de Cã, né? Por isso Canaã, aquele que foi o que lá atrás? Quando Noé ficou nu? Foi amaldiçoado lá atrás, lembra? Certo? Canaã, esses descendentes de Cã, conhecido no episódio da nudez de Noé, certo? Então lá já estava um povo lá. Olha, nossa, quando eu comecei a desfolhar isso aqui para trazer, gente, sabe? Eu comecei a ver assim, quão grande era a visão desse homem. Porque eu, vou falar a verdade, eu não ia conseguir ver o que ele viu, certo? Minha esposa é estéril. Segundo, eu não sou conhecido. Como é que eu vou ser conhecido? Por que eu vou ser conhecido? O que vai acontecer de tão extraordinário que eu vou ser conhecido? O meu nome vai ser conhecido, né? Como é que eu vou partir para uma terra que vai ser mostrada? E que terra é essa? Onde que é? O que eu tenho que levar? Por isso que teve que sair uma grande comitiva. Porque se vai ser mostrado, você tem que ter proventos além, uma boa viagem, entendeu? Porque Deus vai mostrar. E aquilo ali foi acrescido. Nós vamos ver que no caminho acrescentou-se toda os bens. Ele ficou mais rico ainda no caminho, né? Mas é Deus já movendo a mão sobre a vida dele, quando ele adquire bens no caminho, né? E ali já tinha um povo. E aí,
Como é que eu vou ter esse ponto de vista? Como é que eu vou assumir uma terra que já tem um povo? Para nós trazer bem simplificado, é como se nós entrasse, né, num sítio aí, entendeu? O sítio já tem dono, e ali aquilo ali vai tomar posse daquilo como? Olha o ponto de vista. Como é que eu vou tomar posse de uma terra que ela já tem dono? Né? Então, olha o ponto de vista dele. Olha quão grande foi a fé dele. Sabe? Fé essa que ele continuou caminhando, ele não parou. Teve os seus erros no caminho, mas ele continuou caminhando. Ele continuou acreditando, ele continuou fazendo a parte dele. Certo? Aí Deus fala novamente com Abrão. Eu não tinha notado, gente, até então, né? E aí a gente vai estudando, por isso que eu digo, ó, o que eu estou trazendo aqui, eu estou aprendendo também. Que Deus fala mais vezes com Abraão, e logo depois, antes mesmo de chegar na terra. Aí Deus fala novamente com Abraão, ó, a tua descendência, né? Apontando novamente para Jesus. E note que quando ele vai se instalando, né? Ele vai instalando as tendas, ele vai levantando altares. Quem leu aqui? Levanta a mão. Quem leu primeiro? Quem leu o pedaço de Abraão? Pelo menos o capítulo 12 inteiro. Leram, né? Então vocês estão entendendo, né? Que eu não preciso repassar aqui. Ele instala as suas tendas de 1 até o 10, isso daí que a gente está abordando. Então, vai mostrar ali que ele vai instala suas tendas e levanta um altar. O que é isso? O que é levantar esse altar? Alguém tem uma sugestão aí? Qual é essa ação de levantar altar no meio do povo dele? O que é aquilo ali? Isso, fé, irmã Rita, mas por exemplo, isso aqui, ó, foi levantado aqui uma igreja aqui. Qual que é essa ação? De evangelizar, certo? É isso? Então, quando foi instalada essa igreja aqui, as pessoas estão aqui, estão evangelizando, nós estamos nos evangelizando, não é isso? É isso que acontecia quando ele instalava as tendas, que fala que era o tempo de caminhada, e aí eles paravam e instalavam suas tendas, certo? Para ficar um tempo por ali, não dava para ficar andando a vida toda. Então eles tinham que se instalar, porque essa era uma caminhada de dias e dias. Então o que acontecia? Quando eles paravam num lugar, ele montava um altar a Deus. E aí esse altar provavelmente tinha sacrifício. O que acontece? Isso aí ele está evangelizando o povo dele. Toda a comitiva que está vindo com ele, o pessoal que está junto com ele está o quê? Ele está evangelizando, ele está mostrando que existe um Deus único. Está tirando aquela raiz pagã que eles tinham lá atrás em Ur dos Caldeus, que eles adotaram dos seus antepassados, que acabaram se perdendo no caminho. Então ele vai modificando todo o povo dele, ele está ensinando o povo dele. Isso torna ele o quê? Um profeta, um mestre, né? Aquele que está dirigindo o povo e levando o povo a quem? A compreender a existência, a compreender que existe um Deus poderoso e maravilhoso na vida de cada um, né? Tem mais altares aí, eu queria encontrar ali, quer ver? Verso 6, atravessou Abraão até a terra de Siquém. Esse campo habitavam na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a descendência, outra promessa que a gente citou. E aí o 8, passando dali para o monte Oriente, Betel, armou a tenda e ficando em Betel ali, ao Oriente, e ali edificou um altar. Olha só, o primeiro altar. E daí ali, conforme ele saía de um lugar para o outro, ele montava altares toda vez que ele se instalava. Pode falar, Vitor. E que concepção rápida dele, né? De um cara que vinha de uma descendência pagã, do nada ele já está indo para outras terras e do nada o cara já está construindo já altares. Ou seja, muito rápida a concepção. Isso, talvez sim, sabe, a raiz dele é pagã, mas talvez ele tivesse ouvido falar de um Deus único, como a gente, às vezes você encontra uma pessoa que ela
atravessou a vida toda no mundo, né? Vamos dizer assim, no mundo que não frequentou igreja, que não teve instrução direta assim. Mas ele ouviu falar. Às vezes o pai, acontece muito do pai, a mãe ser pastores e o filho ser desviado. O filho cresceu na igreja ali, mas ele saiu para o mundo e aí ficou. E às vezes eles contam a história assim, meu pai é pastor, a gente nem acredita que é pastor, por que está na rua, por que está no vício, por que está... Tá entendendo? Aí você começa a entender assim, o que Deus fez na vida dele. Porque é o mesmo acontecido. Às vezes vem de uma raiz que se perdeu, eles ouviram falar. Assim como esse que a gente encontra. Ouviram falar de Cristo, ouviram falar que é o melhor caminho, ouviram falar que é para isso que nós estamos aqui, mas se perdem no caminho assim, ó, entendeu? E aí a gente começa a compreender o quê? Que o que Deus fez na vida desse homem, e aí ele vai fazer além, no meio do povo dele. Ele vai fazer no meio do povo dele, através de quem? De Abraão, né? Nós entendemos que através de nós é que vai acontecer alguma coisa nesse bairro. Eu não posso imaginar assim que Deus vai abrir o... Pode. Se ele quisesse, se ele pudesse salvar todos, ele salvava. Não é porque ele pode que ele vai fazer. Ele podia abrir o céu aqui e mostrar para todo mundo que ele existe. Eu tenho certeza que as igrejas iam lotar, certo? Porque ia ser uma euforia. Mas não é assim que ele quer. Ele quer que nós acreditemos. E aí, esse Abraão, cada um de nós somos esses Abraão, que nós fomos resgatados onde nós estávamos, certo? Muitas das vezes uma raiz. Pode ver, gente, a gente às vezes tem um monte de problema, por quê? Por que a gente tem um monte de conflito? Fala no meio do casal, fala no meio da família, com familiares, com o pai, com o tio, com o primo. Por que a gente tem conflito com pessoas? Por que a gente tem barreira? Por quê? Porque nós trazemos uma raiz pagã, uma raiz fora desse entendimento de Cristo. Porque se não fosse isso, nossa vida seria melhor, com certeza. Nós só temos conflitos por quê? Porque nós trazemos raiz, às vezes cultura de familiares, modo. Eu trago muita coisa assim da minha mãe. E eu entendo que eu tenho que ir deixando para trás, porque isso me atrapalha todo dia, isso daí me atrapalha o meu relacionamento com as pessoas, com o meu dia a dia em casa, atrapalha. Então eu tenho que ser deixado para trás, como ele deixou. E aqui eu fazer o quê? Fazer algo diferente nesse lugar. Esse lugar não vai ser evangelizado se nós não arregaçar a manga. Esse lugar não vai ouvir falar de Cristo se nós não formos esse Abraão, que quando andava, onde ele ia, ele redigia um altar. Consegue entender? O que o ensinamento está trazendo hoje para nós? Que nós temos essa tarefa de redigir altares, de fazer as pessoas entenderem quem é realmente Cristo. Ele estava fazendo aqui, quando ele levantava esses altares, ele estava fazendo realmente isso. Ele estava dizendo para o povo dele, olha, existe um único Deus. Deixem tudo aquilo para trás. Deixem toda aquela concepção de deuses. E vários deuses, Deus do sol, Deus da lua, Deus de tudo. Deus de estrela, de tudo. E passe a acreditar no único Deus que está cumprindo promessa na minha vida. Né? Praticamente isso. Vamos avançar aqui. Sem merecimento de Deus, né? Sem merecer, Abraão ele é chamado. Isso destaca o diferencial desse homem. Né? Eu destaquei isso aqui por quê? Porque nós temos que entender que ele não merecia. Ele não estava dentro de um quadro, de um homem, né? Nossa, esse é o cara, eu vou escolher ele, né? Ele é isso mesmo. Olha a raiz que nós vimos no capítulo 11. Olha a raiz de onde ele veio. Provavelmente, né? Não é comprovadíssimo, mas a história está contando que o povo era pagão. Seus familiares eram pagãos, né? Eu não posso citar agora, que eu já citei no outro, mas lá em Tiago, se não me engano, eu já citei já, né? Vocês que não lembram, podem voltar lá no estudo anterior que vai estar lá, que ele veio de uma raiz, né? Da onde Deus tirou ele. A gente consegue entender da onde Deus tirou ele. Às vezes a gente olha para nós mesmos e pensa assim, nossa, mas logo eu tinha muito isso. Não, Deus vai usar outra pessoa, né?
Tem pessoas com testemunho muito mais maravilhoso que eu, né? Eu só tenho poeira embaixo do tapete para trás, né? Coisa que a gente vai deixando para trás, tá entendendo? Tem gente aí que pode contar uma história linda, né? Veio do berço de cristão, pai, né? Mãe na igreja, pastores, netos de pastores, pode falar. 4:17. Oi? Foi 4:17. 4 o quê? 4:17, Tiago. Tiago 4:17? Aê! Viu? Vamos abrir lá? Vamos abrir lá bem rapidinho, para nós não perder o desfecho aqui. Tiago 4:17. Que mostra a raiz dele, né? É isso? Ah, tá. Tiago 4, verso 17. Não, minha querida, não é esse. Ó, Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O meu versículo preferido. Acabou acertando alguma coisa, hein? Mas eu levei lá, tá no estudo da semana passada, você pode conferir lá, que vai mostrar a raiz dele. Mas o que a gente vê com isso, né? A gente vê que Deus pode usar nós, entendeu? Eu tinha muito disso, de trazer esse rastro para trás, de pensar, não, tem gente mais qualificada, né? Eu contestava com Deus, não era com outras pessoas, era com Deus. Eu contestava com Deus, Deus, tem pessoas mais qualificadas, tem pessoas com mais, né, bagagem cristã aí, com exemplos mais vivos, né? Nossa, olhar para trás é só podridão, é só afronta contra Deus, entendeu? Eu não queria isso. Aí a gente começa a compreender o nosso lugar. Não tem merecimento. Não é porque o Vitor, não é porque Romano são os melhores, esse é o cara, né? Ele entende, ele sabe falar. Não, Deus quer fazer assim mesmo. Assim mesmo. Eu não falava em público e hoje eu falo, graças a Deus, estou fazendo a vontade de Deus, né? E fala bastante, né? 1 hora, fala. E se a igreja quisesse, nós fazia 2 horas tranquilinho. Aí nós Domingo. também tinha um monte de microfone já. Como é que é? Ia comer ela ainda. É Deus aplicando. Às vezes você ainda tem, mas você não sabe como que você pega e faz. E na hora você faz sem, né? Sem aquele temor todo, sem aquele atrapalho todo. E daí você se pergunta, como que faz? Faz porque é Deus que aplica. Certo? Fé seguida de ação. Nós vemos aqui renúncia aqui também. Pode notar aí que nós vemos muita renúncia. Abraão está renunciando constantemente aquilo que veio da sua raiz, aquilo que veio dos seus familiares, que ele aprendeu de berço talvez, né? Ele está sempre renunciando, certo? Vamos lá para frente? A fidelidade de Deus. Nós podemos ver aqui que o que Deus promete, Ele cumpriu na sua vida, né? Não ficou nada de fora, pode ver. Mas por quê? Porque Ele abriu esse caminho. Agora vamos dizer assim, vamos consultar assim uma probabilidade que Abraão tivesse ouvido falar, né? Vai para a tua terra, tua parentela, lá sai e vai para a terra que eu vou te dizer onde é. E se ele não saísse? E se ele não contasse para o pai dele? Porque provavelmente ele contou para o pai dele, e o pai dele ainda vivo foi com ele até Harã. Eles partiram já, eles já tinham partido. Porque a palavra de Deus no verso 1 do capítulo 12 fala que Deus falou lá em Harã, em Ur dos Caldeus, não foi em Harã. E o pai dele morre em Harã. Isso que é a importância de aprender da palavra, estudar ela, é ver as posições, a posição geográfica, pode falar, querida. 2:23, pode ler lá, tá aberto? Amém, mais uma confirmação, mas não era esse ainda, certo? É onde fala da raiz dele, dela. Mas retomando aqui, olha só, no verso 1, confirma que foi falado lá em Ur dos Caldeus. Então nós entendemos a posição geográfica com as coisas vão acontecendo. Eu vou falar a verdade, eu sou muito limitado ainda a entender ainda aquelas regiões lá depois
do conflito lá babilônico, que o povo é cativo, entendeu? Eu não consigo entender ainda muito. Vamos entender agora, porque nós vamos começar a entender a posição geográfica daqui. Nós temos que entender isso. Onde aconteceu as coisas. Por que é citado os lugares? Por causa disso. Para que nós possamos entender a posição geográfica. Para que nós possamos entender que Deus falou lá para ele, ele comunicou para o pai dele, então vamos, filho, acreditou naquilo, sabe? Aquilo, ele convenceu o pai dele, já começou com o pai dele. Começou com o sobrinho dele. Ele convenceu eles e trouxe eles. E ali eles estavam em Harã, e dali de Harã ele assume. Mas já começou lá atrás, certo? Então, ele pôde ver, a gente vê a fidelidade de Deus em cima de tudo que foi prometido, através de cada passo dele. Porque se ele não fizesse, nada se cumpria, certo? Como é que você vai receber uma profecia que você vai pregar para nações, se você não faz a tua parte, né? Um inglesinho básico ali, né? Entendeu? Dá os teus passos, né? A comunicação, como é que eu vou fazer? Se eu vou pregar para nações, né? Eu tenho que fazer um cursinho básico, eu tenho que fazer... Alguma coisa tem que fazer. Nem que seja o teu passaporte, você tem que fazer, porque senão você não sai do lugar também. Está entendendo? Então tem que ter ação. Quando nós recebemos promessa, aquilo ali é vivo no nosso coração e cremos, nós damos os passos para que se cumpra. Foi o que ele fez. Certo? Abraão era adorador, não é essa palavra aqui. Mas Abraão, ele montava os altares aonde ele ia. E é o que nós fazemos hoje, certo? Isso aqui, hoje, sair daqui, por exemplo, temos uma visão de evangelizar um bairro. E lá tem uma família lá que gosta muito, né? Que tem essa predisposição, né? E aí, eu lembro de um trabalho uma vez, que a gente saía daqui, ali para o Porto Seguro. Lá tinha uma família lá. E nós tínhamos essa visão de plantar uma igreja lá, para evangelizar. E aí começou numa sala de uma casa que abriram à disposição lá, né? Para que fosse sem custo, sem nada, e aí a gente começou o trabalho. Então, isso é essa ação de montar esse altar, de levar essa palavra, de levar essa adoração a Deus às pessoas. E nós temos que encerrar, eu acho que vai encerrar aqui, o plano de Deus está em ação continuamente. Isso traz hoje a visão de hoje que nós vivemos. Quando a gente fala em altares sendo levantados, que Abraão levantava no meio do seu povo, a gente entende que a palavra, ela era ministrada, né? O fato de você levantar um altar, você queimar um sacrifício, né? Tinha um evento ali, estava acontecendo algo no meio do povo. Aquilo não passa despercebido. Não tem como você queimar um sacrifício e não ter percepção nenhuma do que está acontecendo, do que está sendo feito. Então, isso provavelmente era seguido de toda uma promessa, de todas as palavras a qual Deus convenceu ele. Porque ele foi convencido pelo Espírito Santo, por Deus, a respeito daquilo. Então, ele tinha que transmitir aquilo para que o povo continuasse celebrando aquilo. E isso é o que nós fazemos hoje. O que nós temos transmitido hoje? É isso que nós estamos fazendo hoje. O que nós temos transmitido para a nossa geração? Vamos pegar aí, bem pertinho aí, para os nossos filhos. O que nós temos transmitido aí para, talvez, abrangir uma vizinhança, talvez abrangir uma rua de trás, uma rua da frente, um outro bairro, o trabalho onde a gente está. O que nós temos feito para alcançar essas vidas? Né? É essa ação que ela é contínua. E nós podemos ver aqui outro ponto de vista bem importante também. O que é?